A Divina Comédia, Dante Alighieri, Purgatório, canto 21. A sede que nunca tem fim senão pela água, que pediu por graça a mulher de Samaria, era a mesma sede que me atormentava. E a pressa que me impelia pelo caminho, repleto de almas, atrás do meu mestre, e eu sentia pena, embora fosse justo o castigo. E eis que, como registrado por Lucas, quando Cristo, já ressuscitado dentre os mortos, apareceu aos dois discípulos no caminho, surgiu do nada uma sombra por trás de nós. Estávamos cuidadosos e atentos para não pisar aquela multidão estendida aos nossos pés. E não a notamos até que ela se dirigiu a nós. Ó meus irmãos, que a paz de Deus esteja convosco. Viramo-nos e Virgílio retribuiu a saudação. E começou. E que essa justiça traga paz a esta assembleia de bem-aventurados, enquanto me relega ao exílio eterno. O outro respondeu, enquanto caminhávamos rápido. O quê? Se Deus não vos considera dignos de ascensão, quem vos guiou até este ponto da escalada? E o meu mestre, se observares os sinais que o anjo gravou sobre este homem, verás que ele é digno de reinar com todos os justos. Mas aquela que fia sem parar noite e dia, ainda não fiou todo o novelo de sua vida, que Cloto determina e destina para cada um. E a alma dele, que é irmã da minha e da tua, não poderia ter escalado sozinha até aqui, pois ele não vê as coisas da mesma forma que nós. Assim fui tirado da voraz garganta do inferno para mostrar a ele os mistérios do outro mundo. Irei com ele até onde alcançar meu conhecimento. Mas diga-me, se por acaso souberes, por que agora há pouco a montanha tremeu e pareceu clamar daqui até a sua base? Com essa pergunta ele enfiou a linha pela agulha e me ajudou, a fim de satisfazer ao meu desejo, e a esperança de uma resposta aliviou minha sede. A sombra começou. A santidade desta montanha não permite que nada saia da ordem, nem que aconteça alguma coisa fora do comum. Este lugar é livre de qualquer transtorno. Só recai sobre ele o que vem do céu, e nenhuma das perturbações da terra o atinge. Portanto, aqui não há chuva, nem granizo, nem neve, nem orvalho, nem geada. Nada acima da curta escadaria de 3 degraus. Aqui não aparecem nuvens, sejam densas ou esparsas. E nunca há relâmpagos. E mesmo a filha de Talmante, que é sempre vista em seu mundo, está ausente. Os vapores da terra não conseguem subir acima dos 3 degraus que mencionei, nos quais o vigário de Pedro coloca seus pés. Talvez abaixo desse ponto possa haver terremotos, grandes ou pequenos, mas aqui em cima, o vento escondido sob a terra jamais a fez tremer. Mas quando uma alma se alegra, esta terra treme. Sentindo-se enfim purificada, a alma se eleva e um clamor de louvores acompanha a sua salvação. Basta a sua vontade como prova de sua purificação. E então, totalmente livre para partir, a alma se surpreende e se alegra nesta vontade. A alma já tem dentro de si a vontade de ascender, mas, instigada pela justiça divina, ela insiste no desejo de fazer penitência, como antes no desejo de pecar. E eu, que aqui sofri por mais de 500 anos, hoje senti renascer o meu livre-arbítrio e a vontade de voar para um lugar melhor. E foi por isso que eu vistes um terremoto, e os espíritos devotos louvando ao Senhor, pois ele logo me levará para o paraíso. Assim ele falou, e assim como nos alegra beber, quando nossa sede é muito intensa, eu senti em meu coração inexprimível alegria. E meu sábio guia, agora eu posso entender qual é a rede que os prende aqui e como se libertam.
e porque a terra treme e todos juntos se alegram. E agora, se for do teu agrado, revela-nos teu nome, pois pelas tuas palavras estou bem certo que já estavas aqui deitado por muitos séculos. O Espírito respondeu: no tempo em que o bom Tito, com a ajuda do Rei Supremo, vingou as feridas de onde verteu o sangue vendido por Judas, eu vivia com grande honra e renome na terra. A minha fama aumentava e durava mais e mais, mas a minha fé ainda não era verdadeira. Tão doce e gentil era a canção dos meus versos, que fui atraído por Roma, sendo filho de Toulouse, e ali minhas têmporas fizeram jus à coroa de louros. Na terra ainda sou lembrado como Estácio. Eu cantei sobre Tebas e sobre o grande Aquiles, e tecendo este último trabalho, eu caí no caminho. As fagulhas que acenderam meu ardor provinham de uma chama divina, a mesma chama que ilumina mais de 1000 poetas. Eu falo da Eneida. Quando escrevi meus versos, ela foi para mim como uma mãe e como uma nutriz. Sem ela, meu trabalho não pesaria uma onça. E para ter vivido na mesma época de Virgílio, eu estaria disposto a ficar aqui por mais um ano, além do tempo que resta para findar meu exílio. Essas palavras fizeram Virgílio olhar para mim com um olhar silencioso que parecia dizer: quieto. Mas o poder da vontade não pode resistir a tudo, pois tanto as lágrimas quanto os sorrisos são ambos fiéis aos sentimentos que os provocam, para que não sigam a vontade dos mais sinceros. E eu sorria como alguém que escondia algo, então a sombra ficou em silêncio e olhou nos meus olhos que me denunciavam. E disse para mim: que você siga em paz até o final e tenha sucesso em seu grande esforço. Mas, por que vi em seu rosto lampejar um sorriso? Então me senti pressionado por ambos os lados. Um me obrigava a calar e o outro a falar. Por isso, exalei um suspiro profundo. Fui compreendido pelo mestre que disse a mim: não tenha medo de falar, responda logo e diga o que ele pede com tanta insistência. A isto respondi: ó Espírito antigo, talvez estejas maravilhado pelo meu sorriso, mas eu quero que te maravilhes ainda mais. Este que guia meus olhos para o alto é o mesmo Virgílio em quem te inspiraste, para cantar sobre homens e deuses. Não suponhas que meu sorriso tenha outra razão. Além do teu discurso, em verdade, ele foi causado pelas belas palavras que disseste sobre ele. Ele já se curvava para beijar os pés do meu mestre, mas este lhe disse: irmão, não faça isso, porque és uma sombra, e uma sombra é o que vês. E ele, levantando-se: agora podes compreender como é grande o amor que sinto por ti, pois esqueço-me da nossa incoerência e trato as sombras como se fossem corpos materiais. Oi, eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Canto belíssimo hoje da Divina Comédia do Purgatório, canto 21. Dante e Virgílio estão aí no quinto círculo do Purgatório, onde pena-se o pecado da avareza. Então nós estamos no alto purgatório, cantos 19 ao 26, quando Dante então nos coloca aqui, olha, quinto círculo, alto purgatório. Aqui no purgatório, cantos 19 ao 26. Quinto círculo, avareza. Esse canto é muito bonito, né, gente? Vocês gostaram? O Estácio, é um grande poeta da antiguidade, encontra com o Virgílio que ele tanto amou na vida e que foi fonte de inspiração para ele. Dante começa com 3 tercetos com várias referências bíblicas, com várias reminiscências bíblicas. Ele diz: a sede que nunca tem fim senão pela água, que pediu por graça a mulher de Samaria, era a mesma sede que me atormentava, a sede de conhecimento. Ele queria conhecer
Por que de repente teve aquele terremoto lá no canto 20? Então aqui ele faz referência a uma passagem belíssima do Evangelho de São João, a samaritana, a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 15. Essa mulher pede de beber a Jesus, né? Ela diz, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Então Dante fala, é dessa sede que eu sentia, né? A sede de conhecimento. Aquela mulher havia pedido isso para Jesus, esta graça de Deus, né? E a pressa me impelia pelo caminho, ele queria saber o que estava acontecendo, caminho repleto de almas atrás do meu mestre. E eu sentia pena, embora fosse justo castigo. Então aqueles penitentes estão ali, ó, deitados, com o rosto virado para o chão, porque eram avarentos durante a vida, né? E eles estão, Dante e Virgílio, com cuidado para não pisar nessas almas. E eis que, como registrado por Lucas, outra referência bíblica, Lucas Evangelista. Quando Cristo, já ressuscitado dentre os mortos, apareceu aos 2 discípulos no caminho. É uma referência a Lucas capítulo 24, versículos 13 a 15, os discípulos de Emaús. No dia da ressurreição de Jesus, à tarde, esses 2 discípulos voltavam para a aldeia de Emaús. E o texto diz, Jesus encontra os discípulos no caminho para Emaús. Jesus se disfarça de um peregrino e começa a caminhar com esses discípulos. Então, Dante usa isso para dizer, assim surgiu do nada uma sombra por trás de nós. Estávamos cuidadosos e atentos para não pisar aquela multidão de avarentos, né, estendida aos nossos pés. Então surge essa sombra que começa a caminhar com eles, um outro poeta, né, o Estácio, que vai agora caminhar com eles até o fim aqui. E não anotamos até que ela se dirigiu a nós, esta sombra. Ó meus irmãos, que a paz de Deus esteja convosco. Viramo-nos e Virgílio retribuiu a saudação e começou. Então, Virgílio quem vai falar, né, olha. E que essa justiça traga paz a esta assembleia de bem-aventurados, enquanto me relega ao exílio eterno. Então Virgílio estava exilado no limbo, e como não batizado, o Virgílio não podia subir ao paraíso. É interessante, né? Por que que Virgílio está no limbo e o Estácio está aqui no purgatório, né? Então Virgílio fala, eu estou exilado. E o outro respondeu enquanto caminhávamos rápido, o Estácio, né? Eles não sabem ainda que é o Estácio. O que, se Deus não vos considera dignos de ascensão, quem vos guiou até este ponto da escalada? Quem que vos trouxe até aqui, né? Se você está exilado, você passou aí pelo inferno, agora está subindo o purgatório. E o meu mestre, o Virgílio, se observares os sinais que o anjo gravou sobre este homem, sobre o Dante, os 7 P's gravados na testa do Dante, lá na porta do purgatório, verás que ele é digno de reinar com todos os justos, mas aquela que fia sem parar noite e dia, ainda não fiou todo o novelo da sua vida, que Cloto, ou Cloto, né, determina e destina para cada um. Então a vida do Dante ainda não terminou. Ele ainda está sujeito às 3 moiras, principalmente a Cloto, ou Cloto, né, que tece a vida nossa. Então a Cloto é uma das 3 moiras, filhas de Zeus e Temis. São as divindades que cuidam da linha do destino dos deuses e dos homens. Cloto é a irmã que fia a lã e segura a roca. Láquesis enrola o novelo. E Atropos corta o fio. Então a Atropos que vai cortar no momento da morte, né? A Cloto fia a lã e segura a roca. E a Láquesis vai enrolando aí o novelo. Então são as 3 moiras, Cloto, Láquesis e Atropos. Inferno, canto 33, verso 126, também fala delas, né, dessas 3 moiras. Então Virgílio diz, aquela que fia sem parar noite e dia ainda não fiou todo o novelo da sua vida, que Cloto determina e destina para cada um. É a Cloto que manda, né, vai durar tanto tempo a vida desse homem. E aí a outra vai tecendo, né, vai enrolando o novelo, e uma vai cortar. Então a nossa vida está na mão dessas moiras. Isso é o pensamento grego aqui na Divina Comédia, né? E a alma dele, diz Virgílio, que é irmã da minha e da tua, porque os 3 são poetas. Virgílio
Tá fingindo que não sabe. Eu acho que ele sabe sim quem é Estácio. Não poderia ter escalado sozinho até aqui, pois ele não vê as coisas da mesma forma que nós. Ele está vivo, né? Então ele precisava trazê-lo. Assim fui tirado da voraz garganta do inferno, lá do limbo, para mostrar a ele os mistérios do outro mundo, e irei com ele até onde alcançar meu conhecimento. Eu fui tirado lá da boca do inferno, da garganta do limbo, caminhando com ele até mostrar aonde vai o meu conhecimento, este caminho para ele, do outro mundo. Mas diga-me, se por acaso souberes, por que agora há pouco a montanha tremeu e pareceu clamar daqui até a sua base? Por que a montanha tremeu? Qual a origem desse terremoto, né? Com essa pergunta, ele enfiou a linha pela agulha e me ajudou, a fim de satisfazer ao meu desejo. Então, Dante usa essa imagem, né? O Virgílio satisfez o desejo de Dante de saber por que a montanha tremeu. Então, ele usa a imagem de enfiar a linha na agulha. E a esperança de uma resposta aliviou minha sede, aquela sede primeira lá do terceto, né? A sede que nunca tem fim, senão pela água que pediu por graça a mulher de Samaria. A sede de conhecimento, né? Era a mesma sede que atormentava Virgílio. Ele fala, a esperança então aliviou minha sede, a esperança de uma resposta. E o Estácio vai dar a resposta numa longa passagem. A sombra começou. Ele vai falar da santidade da montanha do purgatório, que o terremoto só acontece do antipurgatório para baixo. Ali para cima não. Ali é tudo sereno e calmo. Então eu vou ler a passagem e lendo também as notas. Olha, a santidade desta montanha não permite que nada saia da ordem, nem que aconteça alguma coisa fora do comum. Este lugar é livre de qualquer transtorno. Só recai sobre ele o que vem do céu, e nenhuma das perturbações da terra o atinge. Portanto, aqui não há chuva, nem granizo, nem neve, nem orvalho, nem geada. Nada, acima da curta escadaria de 3 degraus. São os três degraus da porta do purgatório, lá no canto 9, verso 93 aqui do purgatório, aqueles 3 degraus para se chegar ao purgatório, onde ficava o anjo, fica o anjo com a espada desembainhada, né? Os 3 degraus, as 3 virtudes para entrar no purgatório, lembram disso? Fé, esperança e caridade. Então ali, nesses 3 degraus, em cima do último, sentado, ficava o anjo. Então o Stassi está dizendo, acima daqueles 3 degraus, aqui no purgatório, não acontece terremoto, é só daqueles 3 degraus para baixo. Eu fiz aqui a porta do purgatório, né, lá no amarelo, lá. Então, daqueles 3 degraus para baixo é que acontece o terremoto. Aqui é tudo calmo, não tem geada, não tem vento, não tem nada, né, de que atrapalhe a serenidade da montanha. Aqui não aparecem nuvens, sejam densas ou esparsas, e nunca há relâmpagos. E mesmo a filha de Talmante, que é sempre vista em seu mundo, está ausente. A filha de Talmante, Íris, uma das ninfas oceânides, era filha de Talmante e Electra. Era mensageira de Juno. E, segundo a mitologia, ela foi transformada pela deusa no arco-íris. Então, nem arco-íris tem aqui. Que a filha de Talmante, a Íris, transformada por Juno em um arco-íris. Mais mitologia, no caso aqui, grega e romana, né? Principalmente romana, era a que recebe o nome de Juno. E ele continua, olha, os vapores da terra não conseguem subir acima dos 3 degraus que mencionei, lá na porta do purgatório, nos quais o vigário de Pedro coloca seus pés. Que o vigário de Pedro é o anjo guardião da porta do purgatório. Então é lá que está o vigário de Pedro, que é o anjo guardião que guarda a porta do purgatório. Eu não falei, não sei se eu li vigário de Cristo, não é vigário de Cristo, é vigário de Pedro. O correto é o vigário de Pedro que guarda a porta do purgatório. Talvez abaixo desse ponto possa haver terremotos, lá no antipurgatório. Grandes ou pequenos, mas aqui em cima o vento escondido sobre a terra jamais a faz tremer. A montanha não treme aqui em cima. Mas quando uma alma se alegra, esta terra treme. Então o terremoto é o momento de libertação de uma alma para o paraíso. Foi a libertação do Estácio. Sentindo-se enfim purificada, a alma se eleva e um clamor de louvores acompanha a sua salvação. Lá,
aquele canto, né, dos pastores no nascimento de Jesus, lá no presépio, em Belém, né? Glória in excelsis Deo. Então, esse clamor de louvores acompanha a salvação da alma. Esse tremor, esse terremoto é a libertação da alma, né? Gloria in excelsis Deo. Basta a sua vontade, como prova de sua purificação. E então, totalmente livre para partir, a alma se surpreende e se alegra nesta vontade, né? Aquela vontade de ser salva. A alma já tem dentro de si a vontade de ascender, mas instigada pela justiça divina, ela insiste no desejo de fazer penitência, como antes no desejo de pecar. Por mais que ela esteja liberta para subir ao paraíso, esse desejo de Deus, ela quer ainda ficar mais um pouco no purgatório, porque ela insiste no desejo de fazer penitência para chegar mais purificada. Por isso que ele pede, se eu pudesse conhecer Virgílio, ficaria mais um ano no purgatório. E eu que aqui sofri por mais de 500 anos, hoje senti renascer o meu livre-arbítrio e a vontade de voar para um lugar melhor. É por isso que a terra tremeu, a montanha tremeu. Foi a libertação de Estácio. E foi por isso que ouvistes um terremoto, e os espíritos devotos louvando ao Senhor, pois ele logo me levará para o paraíso. Olha que bonito. Eu estou liberto. Assim ele falou, e assim como nos alegra beber, sempre a metáfora da sede, né? Quando nossa sede é muito intensa, eu senti em meu coração inexprimível alegria. Então, essa participação de uma libertação de uma alma, né? E o meu sábio guia, o Virgílio. Agora eu posso entender qual é a rede que os prende aqui e como se libertam, e por que a terra treme e todos juntos se alegram. E agora, se for do teu agrado, revela-nos teu nome, pois pelas tuas palavras estou bem certo que já estavas aqui deitado por muitos séculos, né? Ele fala, por mais de 500 anos estive aqui. O Espírito respondeu, no tempo em que o bom Tito, com a ajuda do Rei Supremo, Deus, vingou as feridas de onde verteu o sangue vendido por Judas, vingou as feridas de Jesus, né? Eu vivia com grande honra e renome em terra, na terra. Então quem é ele, né? Aqui se refere primeiro ao cerco de Jerusalém, quando ele fala o bom Tito. Tito cercou Jerusalém no ano 70, arrasou a cidade e o templo. O novo orador que está aqui é o poeta latino Públio Papínio Estácio. Então agora ele vai revelar o nome, né? É Estácio. Nasceu em 45 e morreu em 96 depois de Cristo. Que estará então ao lado de Dante e Virgílio até o final da subida do purgatório. Agora eles vão caminhar em 3 poetas. Olha que bonito. Virgílio, Dante e Estácio. Estácio, nascido em Nápoles, no reino de Cláudio, já havia se tornado famoso como poeta. Então, as suas principais obras são o Silve, ou Poemas de Versos, a Tebaida, um poema épico em 12 livros sobre a história de Tebas, morrendo de vontade de ler esse poema, e a Aquileida, que foi deixado inacabado. Enquanto ele estava compondo a Aquileida, ele morreu. Isso que ele fala, eu caí no caminho, né? O livro não está terminado. Eu cantei sobre Tebas e sobre o grande Aquiles, ele fala no verso 92. Também escreveu uma tragédia chamada Agave. Então, quais são os poemas de Estácio, né? O Silve, poemas de versos, a Tebaida, a Aquileida e uma tragédia Agave. O Estácio não nasceu em Toulouse, como diz Dante, como supunha Dante na linha 89. O Estácio fala, né? Quando fui atraído por Roma, sendo filho de Toulouse. Não. Ele nasceu em Nápoles, como ele mesmo afirmou no poema Silve, poemas de versos. Trabalho descoberto somente após a morte de Dante. Então Dante não conhecia o poema Silve, é lá que o Estácio fala que nasceu em Nápoles e não em Toulouse. Mas o Dante, como não sabia disso, colocou na boca de Estácio que ele tinha nascido em Toulouse. É uma incongruência histórica, mas não por culpa de Dante, né? Que não conhecia o poema Silve. Então, diz o Estácio, né? Voltando. O Espírito respondeu, no tempo em que o bom Tito, com a ajuda do Rei Supremo,
Vingou as feridas de onde verteu o sangue ventido por Judas, destruiu Jerusalém, vingou as feridas de Cristo, né, pela traição de Judas. Eu vivia com grande honra e renome na terra. A minha fama aumentava e durava mais e mais. Mas a minha fé ainda não era verdadeira. Tão doce e gentil era a canção de meus versos, que fui atraído por Roma, sendo filho de Toulouse, e ali minhas têmporas fizeram jus à coroa de louros. Então eu ganhei uma coroa de louros porque um grande poeta. Na terra, ainda sou lembrado como Estácio, aqui ele revela o nome, né? Eu cantei sobre Tebas e sobre o grande Aquiles, e tecendo este último trabalho eu caí no caminho. Então ele escreveu a Tebaida e a Aquileida, mas a Aquileida está inacabada, ele morreu, ele caiu no caminho, morri, né? Agora olha que bonito. As fagulhas que acenderam meu ardor de poeta, né, provinham de uma chama divina. Olha a chama, ele fala que a Eneida é uma chama divina. A mesma chama que ilumina mais de 1000 poetas. Dante, então, por meio de Estácio, tece um elogio supremo a Virgílio, dizendo que todos os grandes poetas beberam da obra Eneida. Então, olha, as fagulhas que acenderam o meu ardor provinham de uma chama divina, a mesma chama que ilumina mais de 1000 poetas. Eu falo da Eneida. Então, é a influência de Virgílio sobre os poetas, né? Dante está dizendo isso sobre Dante, sobre Estácio e tantos outros. Então, o Estácio diz: quando escrevi meus versos, ela foi para mim como uma mãe, a Eneida, e como uma nutriz, eu bebi dali, né? Sem ela, meu trabalho não pesaria uma onça. Onça que, vamos dizer, um centavo, né? Não valeria nada. É dinheiro, onça é dinheiro aqui. Então, sem a Eneida, meu trabalho não valeria nada. Não valeria nem uma onça. Nem um tiquinho de um centavo, né? E para ter vivido na mesma época de Virgílio, eu estaria disposto a ficar aqui por mais um ano, além do tempo que resta para findar meu exílio. Eu preferiria estar aqui mais um ano, mas gostaria tanto de ter vivido na época de Virgílio. Aí Dante começa a rir, olha. Essas palavras fizeram Virgílio olhar para mim com um olhar silencioso que parecia dizer quieto. É engraçado esse momento, né? Só os dois ali falam, olha, tá dando uma gafe aqui, mas tudo bem. Fica quieto, não revela quem eu sou por enquanto. Mas o poder da vontade não pode resistir a tudo, pois tanto as lágrimas quanto os sorrisos são ambos fiéis aos sentimentos que os provocam, para que não sigam a vontade dos mais sinceros, e eu sorria, como alguém que escondia algo. Então Dante não conseguiu aguentar, né? Eu vou acabar contando. Então a sombra ficou em silêncio, o Estácio, e olhou nos meus olhos que me denunciavam. A emoção de Dante diante aí de Estácio, Estácio falando de Virgílio, Virgílio ali na frente dele, né? E disse para mim, o Estácio, que você siga em paz até o final, e tenha sucesso em seu grande esforço. Mas por que vi em seu rosto lampejar um sorriso, né? Por que você está sorrindo? Então me senti pressionado por ambos os lados, tanto por Virgílio para calar, quanto por Estácio para falar. Um me obrigava a calar e o outro a falar, por isso exalei um suspiro profundo, né? O que eu faço agora? Revelo a verdade a Estácio? Mas eu tenho que obedecer a Virgílio. Fui compreendido pelo mestre, que disse a mim: não tenha medo de falar. Responda logo e diga o que ele pede com tanta insistência. Virgílio sabia que o Dante ia falar, né? E o Dante, a isto respondi: ó espírito antigo, talvez estejas maravilhado pelo meu sorriso, mas eu quero que te maravilhes ainda mais. Este que guia meus olhos para o alto, olha que lindo, é o mesmo Virgílio em quem te inspiraste, para cantar sobre homens e deuses. Que lindo esse terceto. Dante então revela a Estácio que Virgílio é quem está ali, diante dele, né, em carne e sombra. Em sombra, né, não tem carne não. Em carne e osso não tem. Não supunhas que meu sorriso tenha outra razão, além do teu discurso. Em verdade, ele foi causado pelas belas palavras que disseste sobre ele. Então, Dante sempre está aqui louvando Virgílio, né? Tanto com as suas palavras como as palavras dos outros poetas. Ele já se curvava para beijar os pés do meu mestre, mas este lhe disse: irmão, não faça isso. No Purgatório, canto 19, verso 133,
O Papa Adriano V também disse isso para Dante, quando Dante se ajoelha diante do Papa. Aqui o Estácio vai se ajoelhar diante de Virgílio, que é quase com a dignidade de um Papa, né? Tão perfeito ele é como poeta. O Virgílio fala para Estácio: irmão, não faça isso. Irmão, nós somos poetas. Porque és uma sombra e uma sombra é o que vês. Que lindo isso, eu também sou uma sombra. Dante estava muito inspirado nesse canto, gente. É muito lindo esse canto. 21 do Purgatório. E ele levantando-se, o Estácio: agora podes compreender como é grande o amor que sinto por ti, pois esqueço-me da nossa incoerência e trato as sombras como se fossem corpos materiais. Esqueci que nós somos sombras. Fui incoerente aqui com você. Termina o canto. É emocionante este encontro entre Estácio e Virgílio, dois grandes poetas da antiguidade, né? E o Dante vendo aquilo ali, ainda mais sabendo que este era o desejo de Estácio. Queria ter vivido na época de Virgílio, né? E Dante testemunha esse encontro entre dois grandes poetas, né? E ele também bebeu da fonte de Virgílio, é um poeta grande também, e os três agora vão caminhar juntos até o final do Purgatório. Lindo demais, eu me emocionei cada vez que eu li esse canto, e de novo, né? É uma presença tão forte de Virgílio e do Estácio ali junto com Dante que faz tremer também esse o nosso coração, como a montanha tremeu. Então é isso, gente. Um abraço e até mais.